Bom dia a todos novamente. Sejam todos bem-vindos ao ATPC Conselho de Classe Participativo. Eu sou o professor Vanderlei Sanches Oddi, sou formador da EFAP e apresentarei a pauta de hoje com a minha colega Tatiane dos Santos Rosa. Bom dia, Tatiane. Bom dia a todos e vamos para mais uma, né, Vamos Vanderlei? para mais uma. Então, nesse momento agora, vamos ao nosso diário de bordo, o caderno, lápis ou laptop ou tablet para fazer os registros e que serão revisitados aí em momento necessário. 2 minutinhos. Né? Um, um. Bom dia a todos os professores, sejam todos bem-vindos à TPC das Ciências da Natureza e Matemática, Conselho de Classe Participativo. Vamos aí aos objetivos da TPC de hoje, subsidiar o Conselho de Classe de acordo com o documento orientador, reconhecer a integração das esferas cognitiva e socioemocional no processo de ensino e aprendizagem. Construir processos didático-pedagógicos que contemplem as múltiplas dimensões do desenvolvimento integral dos estudantes no âmbito do conselho de classe. Destacar a participação dos discentes durante o conselho de classe. Muito importante isso. O percurso da nossa pauta de hoje será a apresentação, o tema, os objetivos, uma sensibilização e exibição de vídeo, o protagonismo discente, muito importante, né? A interação, o documento orientador, o conselho de classe, né? Os atores e as suas funções, a avaliação socioemocional, a avaliação da TPC, depois o Saiba Mais, para um aprofundamento, né? As referências dessa nossa formação e o encerramento. Nós vamos partir agora para uma sensibilização assistindo um vídeo aí que é um depoimento dos estudantes da Escola PEI Josué Benedito Mendes, da Diretoria de Ensino de Osasco, onde os estudantes Gabriele Tereza Vieira Santos Rosa, Isabela dos Santos Freitas, João Vitor Guilherme de Souza, Raíssa Marques Pereira, William Rodrigues Moraes, farão um depoimento a respeito dessa situação, a respeito do conselho de classe. Vamos lá ao vídeo. Conselho de classe, para haver um conselho de classe tem que ter 3 partes, né? O aluno, os professores e os responsáveis dele. Dentro do conselho de classe é discutido assuntos relacionados ao aluno e ao rendimento dele.
as notas, como foi seu desempenho no trimestre, e assim visando todos esses dados para poder ajudar o aluno em si. Eu acho importante, muito importante o conselho de classe, para o aluno poder melhorar cada vez mais a sua participação dentro da escola. Já participei do conselho e é muito importante porque lá você dá a sua opinião e é um lugar aberto, contar as coisas que estão acontecendo, dar soluções. Os pais vão estar lá para saber como podem ajudar. É importante também que o aluno participe do conselho de classe para poder saber a opinião dele, expressar quais são os problemas e por que aquele problema está havendo. A opinião também dos pais para justificar aquilo de uma forma oficial, por eles serem os responsáveis, e a opinião do professor também, que no momento de sala de aula é o responsável pelo aluno. Para melhorar o desempenho do aluno na escola. Se ele evoluiu, os professores vão falar que ele evoluiu. Se ele não evoluiu, os professores vão tentar resolver o problema. Essas das quais eu participei do conselho foram muito positivas. A dinâmica em que a escola proporcionou no conselho são boas. Tem alguns pontos que podem melhorar, como o tempo de fala do aluno. Muito boa, eu consegui me expressar, consegui escutar e entender a opinião de cada um. Os alunos são muito importantes para a resolução de problemas da escola, principalmente problemas dentro da sala de aula e muitas vezes fora. É de importância a participação dos alunos da escola. É claro que tem que ter aquelas proporções de que nem tudo o aluno precisa estar participando, mas eu acho que de grande importância estar participando das atividades que acontecem dentro da escola. Cito o exemplo de um aluno que às vezes não pode vir para a escola, só que a escola, o ambiente escolar, não detectou esse problema, não sabe o motivo e a razão para estar acontecendo esse problema. Um amigo dele pode ajudá-lo e assim resolver o problema da escola e do aluno. Eu me sinto, sim, escutada pelos professores. Eu falo com eles, falando que precisa melhorar ou não. Para ajudar na escola é muito importante, principalmente porque eles são os porta-vozes da escola e eles têm total direito de ter liberdade de expressão. Eu acho que os professores sim me escutam. Se eu vou falar, eu vou dar o exemplo para vocês de notas. Se minha nota estiver ruim, eu vou chegar no professor e falar: professor, não está dando certo. Então ele vai tentar me ajudar e ali ele vai arrumar uma solução para o meu problema. Os professores, eu me sinto escutada, mas alguns ainda não escutam os alunos. Todos os professores, pelo menos que eu me aproximei e tentei conversar, tentei dialogar, foi muito bom, porque a gente consegue conversar com os professores, ter uma relação boa dentro da sala de aula e como se fosse uma coisa natural, até a hora passa mais rápido também. Acho que os professores escutam os alunos. Eu, pelo menos, quando eu chego para conversar com os professores, eu sou escutada e eu acho muito importante ser ouvida pelos professores. Um ponto positivo sobre os alunos participarem do conselho de classe é que eles vão conseguir enxergar um erro e vão poder se expressar para que haja uma solução. E um ponto negativo é que muitas das vezes os professores ou os alunos não vão entender ambas as partes, por falta de diálogo. Os pontos positivos são que os alunos vão ser escutados e os negativos é que talvez os professores não escutam ou não concordam com a opinião do aluno. Os da participação dos alunos do conselho de classe são a parte da voz, onde ele é ouvido pelos professores ali no ambiente escolar. Mas essa fala do aluno é muito importante e ela tem que ser realizada por todos os alunos que estão ali no ambiente de uma forma organizada. Já o ponto negativo é a parte onde o professor pode não ouvir o que o aluno está dizendo e levar em consideração aquela fala do aluno. Positivos é que a gente consegue se expressar melhor e a gente se expressar o que a gente está passando dentro de uma sala de aula. E os pontos negativos é que muitas das vezes a gente não é escutado ou talvez eles interpretam a gente de maneira errada. O ponto positivo dos alunos participarem do conselho de classe é que eles sabem o que pode melhorar na escola. Tem que ter uma solução, senão vai ficar do mesmo jeito.
queria agradecer ao vídeo da escola. Queria também dizer, professores, que o conselho de classe acontece em todas as escolas, né? E aqui é uma sugestão de como que foi proposto. Ali é um retorno dos alunos para a escola também, né? Que até ia comentar algumas comentários aqui do chat, né? Por exemplo, o professor Norberto, ele colocou assim, escuta ativa é fundamental. É essa a proposta, né, professores? De hoje aqui, né, de ter essa visão na escuta ativa. Teve uma outra professora que colocou aqui, se eu achar... Cada escola tem uma dinâmica também, né, Tati? Por exemplo, os representantes de cada sala, que são 2 representantes, acabam participando do conselho. O próprio conselho da escola também fica envolvido, a associação de pais e mestres também tem esse envolvimento, ou seja, a comunidade acaba participando diretamente disso, né? Tem escolas, a escola em que eu trabalho tem essa postura, entendeu? Então, cada escola, dentro da sua realidade, realiza, né, esse conselho de classe participativo, sempre incentivando, né, o protagonismo do aluno, a participação do aluno, né, da comunidade escolar, né, Tati? Isso é muito importante. Eu queria destacar mais uma fala aqui do professor José Antônio. Ele colocou assim, ouvir o aluno é fundamental para a educação democrática. Além disso, incentiva e ressalta o protagonismo juvenil, que é o que a gente vai falar agora. Isso, muito bem. Olha o gancho. Obrigada, professor. Então, vamos falar um pouco aí sobre o protagonismo discente, né, também. A participação dos estudantes nessas reuniões é de suma importância para que tenham a oportunidade de apresentar suas necessidades, insatisfações e observações, bem como se corresponsabilizem por seus próprios processos de aprendizagem. Até uma aluna falou lá, ele dá a nota. Não, é a forma dela expressar, né, gente? Então, esse é o momento que o aluno vai falar ali, aí ele vai me dar nota, ele vai ver a melhor forma de me ajudar, entendeu? Exatamente. Então, é o jeito deles expressarem, tá, professores? Por isso que é legal ter essa escuta. Sim. Né? Para ter essa troca, conscientizar o aluno nesse processo todo. Outro documento, né, que nós dois, né, Vanderlei, da outra vez, fizemos a formação, exatamente. né? O documento do Conselho de Classe, né, que é o documento orientador, que tem esse objetivo de apoiar a equipe gestora e os professores para construir esse olhar mais amplo sobre as múltiplas dimensões do desenvolvimento integral a serem consideradas pelo Conselho de Classe ano e série. Então, esse material, né, já foi enviado, né, na primeira vez que nós fizemos a formação aqui de Conselho de Classe, e nós tivemos essa formação anterior. Pensando naquela formação que nós fizemos lá próximo do dia 6/7 de 2021, essa formação da TPC, nós sugerimos a participação dos estudantes e os membros da comunidade conforme o documento, né, que nós mostramos no slide anterior. Aí o que nós queríamos saber de vocês, professores, depois daquele encontro, né, que nós tivemos, como que foi na escola, né? Então, na escola em que você atua, foi possível colocar em prática alguma das orientações do documento orientador em relação ao conselho de classe? Vamos dar uns 3 minutos? 3 minutos, por favor. Eu faço depois a moderação.
obrigado à participação de todos os professores. A professora Débora e a professora Gilmara relataram aqui que não foi possível. A professora Kátia Maria, o professor Luiz, o professor Wilber, a professora Eliana destacaram que sim, foi possível. Aqui, a professora Meire Elisa, ela fez um comentário aqui muito interessante. Foi possível sim com a ajuda do Grêmio, né? A importância da atuação do Grêmio na escola, né? O professor Adilson também destaca que sim, foi possível com o Grêmio, líderes de sala e alguns pais. Olha a comunidade escolar atuando, né, Tati? O Grêmio, os representantes de sala, né? E pais, né? A participação da comunidade escolar, né? Muito importante isso. A professora Eliana também, sim, pais e alunos. O professor Celso aqui destaca que, infelizmente, pelo distanciamento, não foi possível, né? Provavelmente esse conselho deve ter sido realizado de forma remota, né, Tati? Sim, muitos, né? Muitos deles, né? A gente precisa destacar isso também, né? Enfim, agradecendo a participação de todos os professores. Muito obrigado pelas participações no chat. Você tinha até comentado, né, Vanderlei, a questão do Grêmio é importante também nesse processo, né? Sim, sim. Até um professor colocou aqui, a professora Graziella comentou que o Grêmio traz a realidade desse protagonismo. Então, é importante o Grêmio participar nesse processo também, né? Muito importante. Um Grêmio atuante na escola traz muitos benefícios, né, para a comunidade escolar, né? E gera esse protagonismo, né, na prática, né? O aluno se envolvendo em todos os processos dentro da escola. Isso é muito importante. Sim. No próximo slide, nós vamos pontuar algumas formações anteriores, né? A nossa, no caso, que foi lá deixa eu ver, dia 2/9, né, da TPC de Ciências da Natureza e Matemática, Competências Socioemocionais e Projeto de Vida. E tem as outras indicações aí também, né, de linguagem, ciências humanas, né, que também trataram da mesma temática. Acho que também, né, Vanderlei, no chat o pessoal perguntou, né, onde que pode se localizar esse documento, né, do Conselho de Classe. Eu dei uma rápida busca aqui no Google, né? O santo Google, né? Google, né? Se vocês, professores, colocarem lá Conselho de Classe, vai aparecer o item lá, tá? Eu coloquei Conselho de Classe e já era a primeira opção em PDF, tá? Então, documento orientador do Conselho de Classe, você já consegue localizar aí no Google, ok? Queríamos também destacar, né? Os atores, relembrar aí, né, que a gente já falou isso anteriormente, mas é sempre bom lembrar, né, que o Conselho de Classe Participativo, os atores e as funções, né? Sim. Então, nós temos aí no Conselho de Classe Participativos as reflexões, né, através da conversa entre os professores, né? Da troca de informações, né, de ideias, né? Isso, como que cada classe como que cada aluno né, o retorno que eles dão em sala de aula, questões de aspecto metodológicos também que são muito importantes, né? Às vezes você tem uma didática, você vê que com outro professor deu certo de uma outra forma, você, eu posso fazer desse jeito também, né? Com uma turma funciona, com outra turma deve-se seguir um outro caminho, né? E por aí vai. Sim. Então, assim, né, o Conselho, professores, ele é reconhecido como um instrumento mesmo pedagógico, utilizado para acompanhamento do desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos estudantes de uma forma integrada, né? Então, essa função educacional é uma instância formada por uma instância colegiada, responsável por favorecer a articulação entre os professores, realizar essas análises das metodologias utilizadas aí até o terceiro bimestre, já estamos no final já, né, Vanderlei? Já no finzinho, Estabelecer essas relações, ver pontos de vista, né, que os professores têm de cada sala, como a gente comentou aqui, né, às vezes uma técnica dá certo com o professor, outras não, então esse é o momento mesmo de rever, aí, ter essas trocas, né, essas reflexões.
E também o principal, né? O fechamento das notas, que aí é que eu lembro que era uma. Nossa, era uma. Vou falar o nosso linguajar aqui, né, Wander? Era um fervo no dia de fechar a média na sala de aula. Então, era muito assim. Cada um dava o seu ponto de vista, e no Sim. final o conselho era soberano Sim, no que se decidia aí, né? Exatamente. No próximo slide, a gente vai falar sobre os atores, né? Ainda aí nessa questão Sim. do conselho de classe, né, Vanderlei? Exatamente. Então, a questão mais voltada para os aspectos qualitativos e quantitativos. Então, no próximo... Estou perdida agora, me perdi aqui. Agora, Isso, é esse mesmo. É tomada de decisão, aspectos qualitativos e quantitativos e o diagnóstico e o processo contínuo, sim. né? Que são importantes aí para o próximo bimestre, para o quarto, né? Sim, Que é o sim, sim. final Já aí. pensando no quarto bimestre, né, Tati? Isso. E dando prosseguimento aí, nós temos os aspectos que estão voltados para a avaliação e o processo de ensino e aprendizagem, né? O momento em que você reavalia tudo aquilo que foi feito e pensando sempre no processo de ensino e aprendizagem, né? Através dessas reflexões, dessa troca com os pares, né, Tatiane? Sim. Enfim, muito importante. O conselho de classe e a sua relevância, né? O quão importante ele é, né, dentro do contexto escolar, né? O desempenho e padrões comportamentais dos estudantes, né? É importante também levar isso em consideração, que são as competências, né, socioemocionais, né, Tati, que a gente discute tanto, né, na elaboração das pautas, né, tão importante, né, dar atenção, principalmente nesse momento, né, do retorno, né? Sim. E é muito relevante a questões comportamentais dos nossos estudantes. Sempre também pensando, né, cada um dentro da sua realidade, a gente pode ressaltar aqui o projeto pedagógico da unidade escolar, né? Cada realidade tem lá o seu projeto pedagógico, né, Tati? Sim. Sempre respeitando a realidade local, né? E, por fim, aqui nós temos o planejamento e o currículo, né? Lembrando que agora o currículo paulista será o currículo em ação, né? Isso. E o planejamento, né, desse currículo. Seguindo aí, nesse momento nós teremos aí um novo paradigma, né? São questões a serem refletidas, né? O ensino híbrido que continua ainda e é muito importante, né? Nesse sentido, focando bastante aí também no processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. E, para finalizar, a análise e reflexões de conquistas e fragilidades, ou seja, naquilo que houve avanço e naquilo que precisa ser retomado, né, Tati? As questões das dificuldades que os alunos têm no termo ensino e aprendizagem. Muito bem, agora nós vamos aí pro próximo slide, que é o 18, é com você. Comigo, né? Isso. Eu também estava me procurando aqui que eu me perdi, que eu falo bastante às vezes, aí eu vou falando, me perco. Então vamos lá para o próximo slide, né? Que são as reuniões do conselho de classe, que são importantes, né, nesse processo. O desempenho dos estudantes, né, que é sempre bom registrar, né, no conselho. Sim. O planejamento de ações aí futuras, né, para esses estudantes, né, nas várias questões aí relacionadas à aprendizagem e a tão chamada busca ativa, né, Vanderlei? Eu vou citar aqui, por exemplo, minha mãe que vira e mexe, ela trabalha em P, então ela tem que ir atrás sempre dos alunos. Ela fala, vocês ficam falando lá toda hora que a gente tem que buscar, mas faz parte do processo, sim, né? sim, é cansativo, mas essa questão é importante aí na busca desses estudantes, né? Para eles retornarem nesse momento aí que, aos pouquinhos, há esse retorno dos estudantes, né? Outro ponto que nós vamos falar agora, né, Vanderlei? Isso. É a avaliação socioemocional, né? Na avaliação socioemocional, são 3 itens importantes aí, vamos destacar, né? O relatório de rubricas, que, se eu não me engano, foi uma formação com o Instituto Ayrton Senna, né?
teve uma formação sobre essa temática para utilizar lá até as próprias informações do SED. Então, professores, caso vocês queiram, vocês podem retornar, né, para ver essas formações, que são os relatórios devolutivas da autoavaliação socioemocional. Isso. Temos a autoavaliação socioemocional, né, que está aí, o preenchimento dos instrumentos baseados em rubricas. E a avaliação formativa, né, que é a avaliação socioemocional que aparece aí para a gente. Muito bem. Né? E agora, para recordarmos aí algumas formações sobre competências socioemocionais e o projeto de vida, no dia 31 de agosto, no ATPC de Ciências Humanas, nós temos aí o link dessa formação, né, de competências socioemocionais. No dia 1º de setembro, no ATPC de Linguagens, também falando sobre o tema, e nós temos o link aí. No dia 2 de setembro, no ATPC de Ciências da Natureza e Matemática, também falando das competências socioemocionais através desse link aí. Lembrando que esse material vai ficar à disposição dos professores no repositório, né, do Centro de Mídias, para o acesso aí às formações das competências socioemocionais e do projeto de vida, né, muito importante agora dentro da realidade escolar da nossa rede. E agora o relatório de devolutivas. Isso. Tati. Isso. No próximo slide a gente destaca esse relatório, né, que são as evidências disponíveis para atender as 4 diferentes passos e atores, que são eles aí, a turma, né? Então lá no SED tem essas informações, né? O professor consegue acessar. Então o professor de projeto de vida tem um olhar sobre cada uma de suas turmas. Na escola, os gestores escolares podem acompanhar as escolas aí, né? Temos o regional, que o dirigente tem um olhar sobre o seu município, e o de rede, onde os gestores da rede têm um olhar amplo sobre todo o trabalho desenvolvido aí por essas rubricas aí, né? Sim. Estamos finalizando já, Vanderlei? Quase. Agora quase nós lá. Vamos para revisitar aí o nosso diário de bordo, né, Tati? Sim. Então, vamos lá, revisitando o nosso diário de bordo e com a seguinte avaliação, né? Em que medida a formação de hoje contribuiu para o aprimoramento do seu repertório? Quanto tempo? 2 minutinhos, Tati? 2 minutinhos, tá bom, né? Isso. Pedimos a participação de todos aí. Em que medida a formação de hoje contribuiu para o aprimoramento de seu repertório?
Muito obrigado à participação de todos os professores. Para informar, aí nós estamos aí com 8.765 professores participando dessa formação. Muito obrigado a todos. Agradecendo aí a participação de todos no chat. O professor Paulo, trazer reflexões. A professora Lúcia, sempre agrega novas ideias. A professora Josi, muito bom. A professora Gisele, produtiva. Mais aqui, boas ideias, esclarecedora. Professora Terezinha. A professora Maria contribuiu de forma produtiva, significativa e reflexiva. Muito interessante. Posso aqui. falar umas aqui Pode, também, Vanderlei, só para Tati, finalizar? claro. Queria falar da professora Márcia, que ela falou assim que bom que a Tati é sempre bem-humorada. Eu sou sim, né? Nós somos, né, Vanderlei? Sempre bem-humorados. Eles pensam que a gente não leu aqui o chat, as críticas, né? A gente anota aqui as críticas tá também. tudo anotadinho aqui. E o Rivotril, né, Vanderlei, que apareceu bastante aqui. Aqui, só para finalizar, a professora Rosângela, produtivo, excelente o ATPC. A professora Lucilene, significativa e produtiva. A professora Roseli, produtivo. A professora Kelly Cristina, muito produtivo. Agradecemos aí o professor Arthur, sempre muito enriquecedor as vossas formações. Contribuem muito. Muito obrigado a todos os professores e agradecemos aí a participação de todos. E, Tatiane? Queria agradecer, nós temos as nossas referências aí, né, dos materiais de hoje, sempre informando que todo o material das formações aqui de ATPC estão no repositório, é só colocar a data, né, que vão aparecer todas lá, e que vocês participem, né, com sugestões, que a gente gosta bastante aqui na área de sugestões de boas práticas para nós, né, isso é muito importante, Esse é o nosso momento, né, Vanderlei? Isso, nós sempre observamos isso e valorizamos sempre as boas experiências e colocamos aí para toda a rede, né? Muito obrigada, então, a todos e um bom dia. Ótimo dia, muito obrigado. Mais uma vez, gratidão sempre. Muito obrigado a todos que participaram dessa formação. Muito obrigado. Tudo de bom.